Vamos abrir nossas Bíblias para Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vamos orar. Bendito Senhor, que este momento seja tão solene, tão gostoso. É Deus quem fala, é Tua palavra que abrimos aqui, que seja a Tua voz falando. Nada do homem, a voz de Deus superando tudo, e nós entendendo que a Tua palavra, ela é uma revelação de Deus. Ela foi entregue a nós. São palavras inspiradas, coisas que os homens não podem nem pensar em como funciona isto. É milagre que veio a nós e nós queremos apreender, receber a Tua palavra em nossos corações. Dá-nos isso durante o período que agora irei pregar. E nessa responsabilidade, careço de Ti, de poder, de graça, para entregar esta mensagem. Em nome de Cristo. Amém. Podem se sentar. O capítulo de Isaías deve ser bem conhecido. Seria como João 3,16 para nós, né? Eu tinha um colega lá onde estudei, ele decorou todo o capítulo 53, tem 12 versículos. Dá para decorar. Mas esse capítulo aqui, irmãos, ele é posto exatamente no lugar certo. Porque Isaías é, desde o começo, uma exposição da mão forte de Deus que viria para salvar. Isaías inteiro é uma teologia, é um ensino da grandeza do Salvador e desta tão grande salvação. Eu tenho, irmãos, um amor muito profundo por esse livro aqui. Porque se quisermos conhecer o nosso Senhor, a sua divindade, a sua glória, devemos chegar e conhecer o livro de Isaías. Poucos crentes se interessam por isto. Mas aqui nesse capítulo nós temos, irmãos, a narrativa daquele acontecimento incrível da crucificação de Cristo. Aliás, tem 3 lugares, obviamente, tem repetição no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. A crucificação de Cristo, ela é contada de 4 pontos de vista. 4 pontos de vista. Por Mateus, por Marcos, por Lucas e João. Mas agora no Velho Testamento, nós temos aqui em Isaías. E temos também no Salmo 22. Então, basicamente, 3 lugares. Lá nos evangelhos, nos 4, nós temos o cenário literal, tá? Contado ali como ocorreu, do ponto de vista dos apóstolos, tá? Daqueles homens que escreveram, como foi o acontecimento, a multidão que estava em volta, o processo que desencadeou tudo aquilo, como foi que as autoridades meteram as mãos ali e tentaram levar o Senhor à cruz, como foi que Pilatos entrou, Herodes também entrou, como os discípulos envolveram naquilo, como até Maria estava lá na frente também, como foi a salvação daquele ladrão ali na cruz, como foi a crucificação e as barbaridades feitas, como foi que o tempo, Deus mexeu com todo o tempo, escurecendo tudo, está vendo assim até terremoto,
ressurreição de corpos. Incrível que ocorreu isso tudo ali. Mas em Salmo 22, é contado ali do ponto de vista do Messias. Ele mesmo contando. Então nós não temos o cenário fora. Quando ele fala do cenário, ele usa ilustrações, como se fossem bois, leões terríveis chegando perante ele. Em Isaías, é contado do ponto de vista 3, do pai, do profeta e dos eleitos. Está vendo aqui? Hoje eu quero mostrar, nesse versículo, o ponto de vista dos eleitos. Então, quando vocês estiverem lendo Isaías, capítulo 53, vocês vão ver isso aqui. Jesus não fala. É um depoimento a respeito dele. Como foi o nascimento, a mensagem do profeta, tudo vindo de Isaías completo. Tudo acerca do que Isaías trata. E depois nós temos, quem estava ali perante a cruz? Quem estava? Eu não estava lá. Foi 2000 anos atrás, ou mais. Os irmãos que estão aqui não estavam. Deus não se ocupa em explicar o ponto de vista dos incrédulos. Por quê? Não importa para Deus. Os incrédulos não amam o Senhor, nem querem saber dele. Querem matá-lo. Então, hoje, pergunta os incrédulos sobre Cristo. Eles não toleram ouvir a verdade bíblica. Nunca aconteceu isso. Foi assim também na cruz. Por que perguntar daqueles homens, daqueles religiosos, dos soldados romanos? Por quê? Não teve efeito para eles. Mas nos eleitos, sim. Mesmo que eles não estivessem fisicamente presentes ali? Sim. Por qual razão? Porque o histórico da morte de Cristo interessa aos crentes. Eles querem saber disso. Como foi? Então, no histórico aqui, é como se estivéssemos lá. É como se a irmã estivesse lá. É como se eu estivesse lá. Os crentes fazem isso, irmãos. Até nos hinos. É a verdade. Conta-me a história de Cristo. Grava no meu coração. Contai-me a velha história. Oh, quanto amor Jesus sentiu. Coisas assim. Porque os eleitos querem saber. Agora vamos imaginar aqui os eleitos perante a cruz. Vamos imaginar. Então, quando você pega todos os crentes, e pede para eles contar a história de como foi na cruz, eles vão, óbvio, em outras palavras, eles vão falar a mesma coisa aqui, que tem no versículo 6. E é isso que nós queremos ver nesta noite. Outro detalhe é com respeito aos que vão ser salvos. Infelizmente hoje, irmãos, eu falo infelizmente do meu ponto de vista, porque nós estamos vendo um resultado terrível na sociedade evangélica. A história da cruz não é contada. Isso não é relevante para os mensageiros hoje. Eles têm tanto assunto para tratar, eles têm tantas coisas periféricas que interessam ao povo. Eles vão falar de família, eles vão falar de relacionamento conjugal, mas a Bíblia releva a cruz. Ela põe lá em cima. Aliás, é o monte do Calvário. Então, se não houver isso, não vai ter conversões. Os homens vão ser religiosos,
Eles vão ser chamados de evangélicos. Eles vão gostar de um culto onde tem muito barulho. Eles vão gostar do frenesi desses cultos. Mas eles não vão querer saber disso. Dessa história, não. Agora, pergunta a uma alma. Pergunta aquele vizinho seu sobre que ele está interessado em saber e como ele pode ser livre dos seus pecados. Conta a história para ele. Ele vai chorar. Ele vai dizer, eu era essa pessoa. Quem falou isso fui eu. Então nós vamos ver aqui, primeiro, uma visão que somente os que creem podem ver. Vamos voltar ao texto. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Você pode perguntar, pastor, onde você viu os eleitos aí? O senhor não está inventando porque o senhor defende essa doutrina? O senhor não está querendo ser teimoso no assunto? Não. Porque a Bíblia toda fala dos eleitos. Fala do povo que vai entrar no céu, do grupo que já entrou. Os milhões de eleitos que Cristo foi buscar. Veio buscar. Vamos dar uma examinada então? Vamos lá. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si, agora veja o pronome possessivo, nossas enfermidades. Está vendo aí? Se você vê esses detalhezinhos, não jogue fora. Também no versículo 4, nossas dores. Quem está falando aqui? Nós, versículo 4 ainda, nós, quem é esse nós aí? É um grupo de pessoas. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora vamos para o versículo 5. Mas ele foi traspassado agora de novo, pronome possessivo. Nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nós, de novo, traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, tem um pronome oculto aqui, nós fomos sarados. Então, queridos irmãos, no desdobrar disso aqui, você já pode saber o que realmente onde estamos querendo chegar. Versículo 6. Aí os eleitos se reúnem e dizem, todos nós, versículo 6, ainda cada um, a iniquidade de nós todos. Está vendo aqui? O que acontece? São os eleitos. Vamos então para o primeiro ponto que eu quero tratar aqui. O povo eleito de Deus, ele está com a multidão com uma ideia errada acerca do sofrimento do Senhor. Vamos entender aqui o que é que nós pensávamos de Cristo anteriormente. É diferente do que os homens pensam. Tá? Olha o que diz aqui. O versículo, o final do versículo 4. Nós o reputávamos por aflito de Deus, aflito, aflito, ferido de Deus e oprimido. A ideia é que o ser humano tem uma concepção errada de Cristo. Ele vê Jesus como o quê? Como objeto de idolatria. Se você olhar o cenário que fazem da morte de Cristo, é para dar uma sensação de dó. Gente, aquele filme de Mel Gibson sobre a morte de Cristo foi para isso. O mundo, irmãos, eu acredito que os crentes não devem interessar tanto por isso. Porque o mundo vai, vamos dizer assim, semear uma ideia exatamente humana, de crueldade,
de sofrimento, de muitas dores, mas não enxergam a verdade. A morte de Cristo foi mais do que sofrimento físico. Tiveram crentes que morreram com muito mais dores. Por exemplo, morte pelo fogo. Não é a intensidade da dor, é a beleza da verdade que aparece na história da redenção. Então, quando você vê do ponto de vista humano, um filme que é passado a respeito dele, uma figura dele, é sempre essa sensação. Por qual razão? É que o ser humano quer uma divindade assim. Alguém que causa dó. Uma divindade para o homem idólatra tem que ser menor do que ele. É uma divindade que sofreu o que eu não sofri. É como diz na Bahia, que dó. Então o Jesus do mundo é assim. Alguém que causa compaixão. Alguém que sofreu muito. Mas compare essa divindade com os outros ídolos. Mesma coisa. Olha a imagem que tem de Maria. A maneira como ela causa dó. Como ela está com cabeça baixa. Como ela está com certa depressão. Por quê? O mundo gosta disso. Eles querem um ser assim. Não um ser impactante, glorioso e triunfante. Veja os outros personagens que eles inventam. Eu vi uma vez, subindo um bairro ali, eles fizeram e colocaram no centro da rua uma divindade desse. Era um ser feio, horroroso. A perna, o pé torto, virado para trás. Por quê? O homem inventa uma divindade assim. Um ser diferente. Eles querem controlar o próprio viver na vida torta deles com uma pessoa assim. Um ser assim que eles imaginam. E é assim que os homens pensam de Cristo. Mas os eleitos, o que eles pensam? Olha o final do versículo 4. Nós, os eleitos, reputávamos por aflito. Também pensávamos assim. Ferido de Deus e oprimido. Então pensávamos a mesma coisa. Quem é esse Jesus? Quem é? Ele não é um coitado? Então vou pendurá-lo lá na sala da minha casa. Vou mantê-lo crucificado lá. Porque Deus o castigou. De fato, o texto fala que ele foi, vamos dizer assim, sacrificado pelo Pai. O próprio Deus, o Pai, que fala. Foi do agrado dele sacrificá-lo. Mas nós não entendíamos a verdade. Nós não entendíamos a história da redenção. Nós não entendíamos como o Salvador, que veio para arrancar nossos pecados. Nós não entendíamos assim. Então ele não é digno da minha fé. Se os irmãos olharem, foi assim que os ladrões na cruz pensaram. Eles estavam lá, os dois, crucificados. Iriam morrer logo. Iriam para o castigo eterno. Eles olharam para Jesus, os dois, vendo deles um potencial para tirá-los. Ele não fez tanto milagre. Ele não curou os cegos. Ele não curou o leproso. Foi assim. Então sai da cruz. Mostra o teu potencial. Mostra que tu és o Salvador. Tira-nos daqui. Faz a gente voltar a viver novamente. Voltar para a nossa sociedade. Para vivermos como ladrões. É assim. Ninguém conhece o Salvador. A não ser que revele. Lembra que Jesus falou em Mateus capítulo 11? Ele diz o quê? Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ele também fala, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E só tem um grupo que vai conhecer, que é o Filho.
aquele a quem o Filho quiser revelar. Incrível. Vamos adiante aqui, queridos irmãos. Tem Jesus como coitado? Sim. Por quê? A idolatria inerente no homem eleva os homens acima de Jesus. Eu posso ver isso na sociedade. Há muitos anos no ministério, eu sei como os homens querem o Jesus. Eles querem isso. Um Jesus que é menor do que eles. Um Jesus que abençoa a vida deles. Um Jesus mediador, sim, que vem para ajudá-los a continuarem em seu mau caminho. Eles vão encher a igreja à procura de um Jesus assim. Eles vão adorar um Jesus assim. Eles não querem um Cordeiro de Deus. Eles não querem alguém proveniente do céu. Mas quando João Batista apresentou Jesus aos discípulos, ele não apresentou um Jesus assim. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Dá a resposta para vocês. Não apresentou-o como líder religioso. Não apresentou como profeta. Ele foi apresentado como Cordeiro. Vamos adiante. O ladrão na cruz, voltando ao que havíamos falado, aquele que foi salvo, que está no céu agora, por que ele enxergou Jesus? Foi uma obra do Espírito Santo. Foi Deus que abriu a visão. Eu tiro o óculos para enxergar vocês melhores. Com o óculos eu enxergo melhor aqui. Mas quando Deus abriu a visão da alma daquele pobre homem, ele viu quem? Foi imediato, irmãos. Foi algo assim, ó. Ele, de repente, estava dentro de uma sala de aula. Estava sendo ensinado pelo Espírito Santo. Ele viu, além daquela figura humana presa na cruz, ele contemplou imediatamente o Salvador. De repente, os olhos da alma foram abertos. Ele viu, então, o Salvador. Ele viu as lições. É esse, o Cordeiro de Deus. É esse que pode abrir a porta dos céus para mim. É esse que pode me perdoar os pecados. É esse que tem mão forte para me levar. É esse que pode me arrancar do inferno agora. E então, irmãos, imediatamente, ele agarrou-se pela fé nesse Salvador. Queridos irmãos, sem salvação não há temor. Não há. Eu posso garantir de forma categórica. Se a pessoa não conheceu o Senhor como Cordeiro de Deus, não há temor no seu coração. Outro detalhe, nenhuma diferença há entre você, se você não conhece o Salvador, e qualquer pessoa lá fora. Não há. Todo o conceito de Jesus que o homem tem, ele é, vamos dizer assim, revestido de humanismo e superstição. Não é o Jesus da Bíblia. Vamos então para o segundo ponto. No segundo ponto eu quero entrar um pouco mais no texto. A confissão de como viviam no pecado. Todos nós andávamos como desgarrados como ovelhas. Agora, o eleito já pode ver. Está vendo aqui? No versículo 4, no versículo 4, os eleitos não veem. Eles veem do ponto de vista humano. Agora eles veem do ponto de vista divino. Agora eles estão como que dizendo, eu estou entendendo. Olha a nossa história aqui. Olha como Deus mostrou, como Ele veio nos buscar. Irmãos, é assim que acontece com todo crente. Pense então, quando você está orando, quando você está meditando, quando você está na igreja, quando você está cantando, o que acontece? Você pensa na sua história. Eu era um desviado. Eu estava longe de Deus.
E ele conta isso aqui, mas como se fossem as vozes unidas no só coro de todos os eleitos. Ele diz o quê? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Como assim? Em primeiro lugar, os pecadores eleitos, a confissão deles. Os irmãos podem perceber que eu coloquei aqui sublime confissão dos eleitos. A palavra sublime significa algo que está lá em cima, que é visto lá em cima. Deus vê a confissão dos eleitos como algo sublime. Então eu coloquei assim de propósito. Veja, os pecadores eleitos são aquelas almas que conheceram o arrependimento. Vou repetir aqui. Confissão leva o pecador a conhecer arrependimento. Ele conhece. Então, queridos, ninguém pode conhecer a vida cristã, participar da igreja de Deus, da igreja que vai morar no céu, pertencer como filho de Deus ao povo de Deus, sem conhecer arrependimento. Como conhece isso? Aqui está muito claro. Veja, primeira lição, que advém disso que eu falei por último. Os eleitos, ou os arrependidos, percebem que viviam sem Deus no mundo. Nota o que diz o texto. Andávamos desgarrados. Essa é a nossa história. E Paulo trata disso lá em Efésios. Ele diz, nós éramos assim, estranhos. Vivíamos sem Deus no mundo. Eu não era religioso para Deus. Eu não era, vamos dizer assim, um crente em potencial. Não. Eu era um ateu. Eu era um filho do diabo. Eu era um condenado. Eu vivia nos meus pecados. Eu era um morto para Deus. Não tinha esse negócio de que eu era um meio termo. Eu era um defunto para Deus. Meu ser todo era equipado para pecar. Também, os eleitos, os arrependidos, percebem que viviam iludidos, pensando que eram fortes, inteligentes. Achávamos que era dono do pedaço, que nós éramos melhores do que os outros. Vivíamos criticando os outros. Achávamos que tinha mais sabedoria. Quando víamos alguém morrendo, o enterro de alguém, nós achávamos que isso nunca aconteceria conosco tão cedo. Nós achávamos que nunca íamos perder o que tínhamos, que as nossas possessões eram nossas mesmas, que a nossa inteligência veio da gente mesmo, que a nossa condição no corpo era nossa. É viver sem Deus no mundo. Que nós éramos livres, independentes. Mas sabe o que aconteceu? Quando os eleitos percebem a história da cruz, o que chega na mente deles? Olha o que diz. Como ovelhas. É interessante isso aqui, irmãos. É uma ilustração clara de humildade da parte dos crentes. Por quê? O salmo inteiro é vamos dizer assim, um desdobramento do crente neste mundo. Olhando para os homens lá fora. Eles agem como leões, famintos, destruindo, querendo derrubar tudo, com inveja, com maldade. Olha como Jesus vê aquela multidão de pessoas em torno dele na cruz. Como bois, como touros, como animais rugindo perante ele. Nós éramos assim. Mas de repente,
O cenário mudou. Eu era como ovelha. Eu estava abandonado. Eu não percebia o quanto eu era pequeno. Eu não percebia quanto eu era facilmente pego pela morte. Que a qualquer momento eu seria devorado pelo inferno. Era assim. Essa era a nossa história. A realidade aparece na cruz. Eu fico triste, irmãos, de ver como não é pregado isso. Quem era eu? Um pobre, miserável pecador. Deus mostrou para mim quem eu era. Foi assim que Zaqueu viu. Quando ele contemplou o Senhor. Quando o Senhor entrou na sua casa. Esse cenário veio a ele. Quem ele era? Um ladrão, um perverso, que se converteu ali. Foi assim com Paulo, achando que podia pegar as armas e sair matando os crentes. Ele odiava Jesus, mas quando ele tombou, pela misericórdia de Deus, ele reconheceu ali quem ele era. Uma ovelha desgarrada, cada um seguindo o seu próprio caminho. Também, os pecadores eleitos são aqueles que perceberam que trilhavam por caminhos tortuosos. Cada um se desviava. De que maneira? Duas maneiras. Confessam individualmente sua culpa. Cada um. Você nota no pecador que se arrepende. Você nota no eleito que ele não fica jogando a culpa na sociedade. Que ele não fica jogando a culpa no governo, que ele não fica jogando a culpa nos outros. Ele diz, era minha culpa, eu que pequei. Foi assim com o ladrão. Quando ele encarou Jesus, ele voltou para o seu companheiro e disse, nós éramos culpados, nós seríamos jogados no inferno. Em outras palavras, por nossa culpa, era justiça de Deus se fizesse isso. Então, individualmente, comportamos assim. Notem, irmãos, em segundo lugar, confessam sua loucura, suas paixões, suas idolatrias, sua disposição de governar a si mesmo, de odiar a Deus. Todos os que estão no pecado odeiam o caminho do Senhor. Vamos para o segundo ponto. No segundo ponto nós temos o terceiro ponto, aliás, a confissão de sua morte substitutiva na cruz. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Que lição nós temos aqui, queridos irmãos? Primeiro, há um entendimento correto acerca da missão do Filho de Deus na terra. Isso é importante. Tirou a mensagem da cruz, tirou a teologia. Tirou a mensagem da cruz, tirou a luz. Nós queremos brilhar na mente do povo com que luz? Nós queremos levar psicologia para o povo? Não. Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele diz também em 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Ninguém vai entender a realidade do pecado enquanto não brilhar da cruz o cenário certo. Deus enviou o seu Filho. O que nós queremos? Nós não queremos ver um coitado na cruz. Nós não queremos ver como causa dó aquele cenário. Ele castigado. A ideia é de, aqui no Brasil, é como se fosse um tipo de quê? De um herói. De um patriota que morreu por uma causa. Vem essa ideia. Nós não queremos isto. Qual é o cenário que nós queremos? Eis o Cordeiro de Deus. Aliás, irmãos,
Na Bíblia inteira mostra isso. Nós vemos que a obra de salvação contém sangue. Abel viu o sangue de um cordeiro. Todos os que foram salvos na história do Velho Testamento olharam para a cruz através de um cordeiro. Qual é o cenário de Isaías aqui? Olhe para a cruz. Quando Paulo escreveu para a igreja as igrejas da Galácia, aquelas igrejas estavam desviando da verdade, estavam seguindo a lei de Moisés, estavam querendo se afastar da graça, estavam se afastando. O que é que ele falou? Gálatas insensatos, vocês ficaram o quê? Foram levados por um feitiço? Vocês tiraram os olhos da cruz? Vocês saíram do cenário da cruz e estão olhando para o cenário da lei? Tiraram os olhos do Calvário para olhar para o Monte Sinai? Que coisa terrível! Desviaram. Queridos irmãos, nós não queremos o Jesus político. Nós não queremos isto. Nós queremos um Senhor que trata com os nossos pecados. Ele tratou, os eleitos veem assim. Ele foi enviado por Deus para quê? Olha o texto, versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, nós vemos alguém ali completamente sem ação, completamente despido de ação. Ele é passivo e não ativo. Era o Cordeiro de Deus e o Pai chegando para cravar o seu punhal. O que não aconteceu com Isaac, aconteceu na cruz. Com Isaac, Deus falou para Abraão, não precisa. Com o filho, ele não disse isso. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes o entregou. É esta a mensagem? Não é a mensagem que me interessa. É a mensagem que interessou o Pai. Essa me interessa a mim por causa dos meus pecados. Os eleitos percebem que crucificação foi um ato de Deus e não um acontecimento fortuito na história. Foi um ato de Deus. Ele que pegou o filho. Ele que crucificou o filho por mãos de malfeitores. Foi Deus que fez aquilo. A história é contada do ponto de vista eterno. Vai satisfazer quem? Os pecadores. Ele é o meu Salvador. Ele é o Cordeiro que morreu em meu lugar. Foi Ele que veio por mim. A história dele é a história que eu quero saber. Conta-me a história de Cristo. Conta do seu sofrimento, que Ele por nós padeceu, quando em terrível angústia, lá no Calvário, morreu. Tem outro detalhe aqui. Há um entendimento da necessidade de um substituto. Alguém me substituiu. Era necessário que eu fosse julgado e punido na justiça de Deus para ser atirado no inferno. Eu era um réu condenado. Sim, era para mim ser atirado, amarrado como os outros e jogado no inferno. E depois no lago de fogo. Eu era um herdeiro da ira de Deus e não do céu. Eu precisava de um substituto. Alguém morrendo em meu lugar. Foi assim a história de todos os remidos. Alguém morreu por mim. Alguém tomou o meu lugar. Essa confissão aparece coletivamente no texto. Está vendo aqui? Olha o texto. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele pegou a iniquidade e colocou no singular.
colocou uma porção só. Ele uniu todos e fez um pacote só de todas as iniquidades dos eleitos, de todos os milhões de pecados que cometemos. Ele fez um pacote só e diz aqui, a iniquidade de nós todos. Então, queridos, quando a igreja reúne, não pode ter ímpios dentro. Judas não podia falar sobre isso. Jesus fez com que ele saísse. Quando a igreja está cheia, tem 100 pessoas, eles têm que falar a mesma coisa. Ele morreu por mim. Aí o outro fala, ele morreu por mim. Aquele grupo de pessoas, cada um dizendo, ele morreu por mim. E de repente todos dizendo juntos, num só coro, ele morreu por nós. Isso que dá alegria à igreja. Foi isso que uniu a igreja em Atos. Aqueles irmãos reuniam todos os dias, todos cantando, todos aprendendo da palavra, todos adorando, todos no mesmo coração, todos orando juntos assim, no mesmo ideal, no mesmo pensamento. Por quê? A história da redenção era uma só história para todos. Essa confissão é, portanto, individual. Se eu tenho essa confissão, eu posso evangelizar. Eu posso falar o quê? Qualquer crente pode fazer isso. Alguém morreu por mim. Sai contando para todos. Alguém me livrou do inferno. Alguém me tirou da condenação. Evangelizar não é procurar encher sua igreja. É procurar falar, dar um testemunho do que Deus fez através de Cristo. Nenhum ser humano lá fora que não foi salvo consegue falar isso. Ninguém. É o crente que fala. E agora vamos para o último ponto. A necessidade evidente dessa confissão. Os irmãos vão perceber que eu saí agora do texto. E vou tratar disso como fosse um tópico. A necessidade evidente dessa confissão. Veja, por quê? Sendo um milagre ocorrido no indivíduo, então é necessário que haja esta confissão. Houve um milagre na sua vida? Houve um dia quando você reconheceu os seus pecados? É coisa impossível de acontecer. Naturalmente. Os homens lá fora vão dizer, todos nós somos pecadores. Vão dizer, Jesus morreu por todos nós. Mas não há uma confissão individual. Quando Deus opera, Ele opera individualmente. Ele tira o coração de pedra e coloca um novo coração. Ele dá ao indivíduo essa confissão na alma. Qualquer crente, até aquele que caiu, tombou, ele volta. Foi assim com Davi. Quando ele aproximou de Deus, ele disse, Senhor, eu quero voltar à comunhão contigo. Eu não estou nem aí o que falam de mim. Se eu perder o reino, não importa. Eu quero voltar. Eu pequei contra ti. Olha, irmãos, o que é a vida de um crente, o que ele faz, é um milagre. Você pode notar, o falso crente, ele esconde o seu pecado. Ele tenta amoldar a situação. Ele tenta encobrir diante de todos. O verdadeiro crente não. Veja quando alguém chega para ser salvo. Descubra alguém perto de você. Descubra se é um pecador mesmo. Ele tem uma confissão. Ele quer dizer, eu quero ser salvo. Eu não posso entrar no céu. Eu não tenho como entrar lá. A não ser que Jesus me salve. Vamos adiante. Sendo uma confissão, há de desmanchar toda aparência. Caso contrário, o que vemos é hipocrisia por fora. Tem que ser confissão. Caso contrário, não há salvação. Não é eu querendo ser membro de uma igreja.
querendo ser batizado. Não. É eu querendo conhecer o Salvador. E tem que ser. É um encontro com Ele. É Jesus casando com uma alma. É maravilhoso isso. É um pecador chegando para Cristo. É esse encontro maravilhoso que o pecador abre a boca e confessa. Judas poderia bem afirmar que ele era um apóstolo. Ele poderia falar, eu sou apóstolo. Eu estou junto com os outros discípulos de Jesus. Mas ele não podia confessar que Jesus era o seu Senhor e Salvador. Nunca. Ele tinha outra confissão no coração. Ele amava o dinheiro. Ele tinha uma idolatria, um foco de idolatria lá dentro. E ele não queria que fosse descoberto. Ele amava o dinheiro. Alguém tem desejos por fama? Quer uma igreja para sentir bem? Não é confissão. Aquele homem que chegou para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Não chegou em confissão. Não. Ele chegou para quê? Para se mostrar. Para dizer que tinha alguma coisa. Até que Jesus mostrou qual era o ídolo que estava lá dentro do coração dele. Ele foi embora. Deus lida com pecadores que Ele quer salvar. Quando Paulo foi para matar o Saulo de Tarso, para matar os crentes, ele foi com um grupo de homens. Só Saulo se converteu. Os outros viram a luz e correram. Só de Saulo, a boca foi aberta para perguntar, quem és tu, Senhor? Só Saulo ficou cego, porque Jesus o fez cair em cegueira. Só o velho Saulo foi morto, os outros fugiram. Quem não quer a confissão, vai fugir do Evangelho. Em quarto lugar aqui, essa confissão revela o que é o coração. Domina todo o ser e modifica todo o viver. Todo. Como? Primeiro, mostra humildade no viver. Se a vida não se tornou humilde perante Deus, não houve confissão. Se a pessoa diz que é crente e a sua vontade está amarrada aos seus desejos mundanos e carnais, e ele resiste a Deus naquilo, é porque não houve confissão. Quando eu falo humildade aqui, não é humildade perante os homens, é humildade perante Deus. O homem humilde perante Deus, ele é um verdadeiro, vamos dizer, soldado corajoso perante os homens. Ele ergue uma bandeira e declara que ele é. Ele é crente em casa. Uma mulher crente é crente em frente ao seu marido. É crente um homem em frente à sua família. Em frente aos empregados, aos colegas, numa escola. A humildade é assim. É que a pessoa diante de Deus, ela está desarmada. Ela não tem mais o que segurar. Por isso que Jesus chama os convertidos de mansos e humildes de coração. Os mansos herdarão a terra. É que eles não lutam mais contra Deus. Eles não perdem a personalidade. Eles perdem, sim, é morto o velho homem e sua ligação com as trevas. Segundo lugar, mostra que agora não é mais uma ovelha desgarrada. Ele não fica dizendo, eu vou fazer o que eu quero. Ele não escolhe. Ele não é aquele que anda sozinho. Ele diz, eu tenho um líder. Eu sou de Jesus. Ele está com os irmãos. Você pode ver um crente. Ele quer estar na igreja. Ele quer estar aprendendo da palavra de Deus. Ele segue a Cristo. Ele quer aplicar os princípios na vida. Os princípios de vida cristã. Ele sabe também. Como ele é pequeno demais.
que ele está em perigo. O verdadeiro crente percebe as tentações, a maldade do diabo, a maldade deste mundo. Ele é uma ovelha que segue a Cristo. Também, ele mostra que caminha para o céu. Vendo aqui? Hoje eu vejo tantos dizendo que são crentes, mas não têm pernas para andar. Estão parados no mundo. Não andam para o céu. São verdadeiros, vamos dizer assim, mortos no caminho, atrapalhando, defuntos. O verdadeiro crente caminha. Está junto com os irmãos, os outros eleitos. Nós estamos juntos na jornada. Ele vê o mundo passar. Ele diz tchau para tudo aqui. E quando vem os perigos, ele olha para cima. Nós estamos chegando. Nós estamos vivendo os dias tenebrosos. Provavelmente é o momento de olhar para o alto, para ver a redenção nossa e a chegada nossa no céu. Também, ele mostra prazer em estar com os verdadeiros crentes nessa confissão. Você pode notar os crentes, eles querem estar juntos, eles querem cantar os mesmos hinos, eles querem adorar a Deus em espírito, não na carne, não debochando, não querendo se aparecer. Eles têm um temor de Deus nos seus corações e juntos querem entoar com os outros eleitos. Eles amam os irmãos, querem o bem um do outro, falam uns com os outros, exortam um ao outro, edificam um ao outro, ora pelo outro, procure o bem físico e espiritual deles. Isso é o verdadeiro amor de Cristo. E finalmente, estará lá no céu para confessar com os milhões de crentes a mesma confissão. E essa confissão aparece em Apocalipse. O Cordeiro de Deus, tu que vieste, compraste para Deus o Pai a pessoas de todas as nações, tribos. Essa é a confissão que vai acontecer no céu. Que alegria será lá. Aqui nós estamos embotados, irmãos. Aqui nós estamos presos como se fosse num caixote. Aqui ainda temos aquelas maldades da carne que atrapalham tanta gente. Mas lá no céu tudo será perfeito. Tudo vai ser glorioso. Tudo vai ser livre para uma adoração só a Jesus. E os eleitos não fogem disso. Eles querem ouvir. Em todo lugar, aqui no Brasil, qualquer cidade e no mundo, os eleitos são assim. E pode notar, quando um pecador vem a Cristo, ele quer Jesus. Ele não quer um alívio do momento. Ele não está atrás de resolver seus problemas psicológicos, não. Ele não quer resolver o problema da família. Ele disse, eu quero Jesus. Eu quero ser salvo. Eu quero ter certeza que ele purificou meu coração. Quando pecadores vêm a Cristo, eles vêm em busca disto. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.